Olá, bom dia, pessoal. Bem, essa aula 5, do segundo bimestre, a gente vai falar sobre socialismo utópico. Socialismo utópico é o primeiro capítulo daquele material que eu dividi com vocês. Eu só queria falar uma coisa, pessoal. Tudo que vocês viram na videoconferência sobre o colorismo, vocês já fizeram a atividade, né? Já foi considerado, mas eu queria dizer que a gente vai, em um dado momento, retornar aqueles conceitos que foram trabalhados naquela videoconferência e vamos pautá-los em nossas aulas, tá certo? Mas vamos lá, vamos começar a nossa quinta aula, Socialismo Utópico, o primeiro capítulo. Então, nós vamos ter 3 aulas tratando daquele material que eu dividi com vocês, das atividades que vocês já fizeram, certo? Nessa aula a gente trata exclusivamente do primeiro capítulo, ok? Então, socialismo utópico. Onde ele surgiu? Ele surgiu lá no período revolucionário, né? Da Revolução Francesa. E é nesse período que a religião começa a ser criticada e que mais tarde é chamada Marques de ópio do povo, né? Ou seja, um analgésico do povo, através do qual o povo fica sem atitude para lutar pelos seus direitos. Essa é uma das críticas. Mas o socialismo utópico ele também vem criticar a ordem social. Então, a gente vai ver que a utopia socialista, ela procura trocar o preconceito pela verdade eterna, os privilégios pela eterna justiça e a opressão pela igualdade. Então, tudo isso baseados, né, os pensadores, eles eram baseados na natureza e nos direitos inalienáveis do homem. Certo? Então, esse período foi o período em que se procurou defender o império, né, da razão. Só que esse império da razão se mostrou um império idealizado pela burguesia. A justiça eterna, ela se mostrou, na verdade, uma justiça burguesa. E a igualdade, ela se mostrou como igualdade burguesa da mesma forma. Os grandes pensadores do século XVIII, assim como seus predecessores, estavam limitados pelas fronteiras, de sua própria época. Então, o Estado reacional, certo? Que ele foi pensado, né, ali na Revolução Francesa, como a gente já falou, no qual o homem ele foi pensado através da burguesia e ele foi idealizado. Mas esse homem idealizado, esse estado da razão, na verdade ele falira. A prometida paz eterna converter-se numa interminável guerra de conquistas, que foi, né, o período napoleônico. Então, um novo modo de produção apenas começava a galgar. Isso aqui deveria estar entre aspas, que foi realmente tirado exatamente dessa forma do texto que eu mandei para vocês. O novo modo de produção apenas começava a galgar a vertente ascensional. Era ainda um modo de produção normal, regular, o único possível naquelas circunstâncias. E, no entanto, deu origem a toda uma série de graves calamidades sociais. Quem são essas calamidades sociais? O amontoamento nos bairros mais sórdidos, nas grandes cidades, de uma população, certo? Que população é essa? A população do proletariado, né? Então, essa população, ela é arrancada do seu solo, houve a dissolução de todos os laços tradicionais, dos costumes, da submissão patriarcal e da família, prolongação abusiva do trabalho, que
que, sobretudo entre as mulheres e as crianças, assumia proporções aterradoras, desmoralização da massa da classe trabalhadora, lançada de súbito a condição de vida totalmente novas, do campo para a cidade, ou seja, a gente está falando aqui do êxodo rural, né? Da agricultura para a indústria, de uma situação estável para outra contentemente variável e insegura. Então, assim, isso, em resumo, certo? É o que, assim, claro que o capítulo é bem maior, traz uma gama enorme de informações, mas eu acho que isso resume bem esse primeiro capítulo. E essa foto, essa imagem que nós temos aqui, vamos começar falando do último da imagem para o primeiro, tá? Esse último, que tá aqui à esquerda, desculpa, gente, que tá aqui à esquerda, é o Conde Saint-Simon, certo? Que foi um pensador socialista utópico, certo? Originário da nobreza francesa, esclarecida, não concordava com a pobreza e com as desigualdades sociais. Então, ele foi aí um dos pensadores utópicos, apesar de ser, né, da nobreza, ele era um pensador socialista utópico. O do meio é o francês Charles Fourier, também foi um defensor do pensamento socialista utópico. Ele acreditava que as melhorias das condições de vida e trabalho dos operários aconteciam com a criação de ações e pelo cooperativismo entre proletariado, certo? Produção compartilhada por todos. Então, isso era o que definia Fourier. E, por último, né, eu consideraria o mais expressivo, Robert Owen, nascido na Inglaterra, foi proprietário de uma grande indústria têxtil na cidade de New Lanark. Apesar de ser um burguês, Owen propiciou algumas mudanças na situação de trabalho dos operários em sua fábrica. Reduziu a jornada de trabalho do operariado, implantou escolas para os filhos dos trabalhadores, contribuindo para a educação das crianças, construiu casas para os operários, ofereceu melhores condições de moradia e de saúde e aumentou os salários do proletariado. Vejam que essas coisas, hoje em dia, a iniciativa privada, ela faz isso aqui também, né? Claro que em um outro patamar do que se comparar àquele. A gente tá falando de uma outra realidade. Mas é isso, entre outras coisas, mas, resumidamente, é isso que a iniciativa privada oferece aos empregados. Escola para os filhos, planos de saúde, dependendo, né, claro, do tipo de empresa, moradia, talvez, não sei, e aumento de salários. É isso que não houve, o que eu estou querendo mostrar é que não há tanta diferença quando a gente compara. Em outras palavras, para finalizar, segundo Owen, o novo modo de produção comunista traz a seguinte premissa: a classe trabalhadora trabalha para o bem coletivo, propriedade coletiva de todos os membros da sociedade. Então, gente, na verdade, considerando tudo que a gente abordou aqui, né? Será que é utopia realmente? Socialismo realmente é utópico? É utopia? O que você acha? Devemos apenas viver da melhor forma e esperar o Messias? Ou devemos lutar para uma sociedade, se não perfeita, porém mais justa? Então fica aí a pergunta para vocês. E só chamando a atenção uma questão. Uma das aulas passadas, acho que já faz algumas aulas
que a gente viu isso, a gente viu uma visão, como é que eu poderia definir aqui? Uma visão do socialismo, certo? E do capitalismo, fazendo uma comparação entre os dois, e que apontava alguns problemas, né? Alguns pontos a serem considerados do capitalismo, e apontava e falava que as próximas aulas, então, a gente estudaria o socialismo. Estamos começando a fazer isso. Então, primeiro capítulo, o socialismo utópico. Então, fique com essa indagação. Ele realmente, né, até o presente momento, ele é utópico. A gente não conseguiu, certo, até um dado momento, transformar esse socialismo num regime que, de fato, ele, em algum lugar do planeta Terra, ele realmente fosse colocado em prática. Mas fica aqui a indagação. O que é que você acha? Devemos apenas viver e esperar um dia o Messias vir e ele, sim, colocar essa justiça, certo? Essa justiça eterna que dizia lá no socialismo utópico. Vocês acham que isso é certo? Ou que há maneiras da gente lutar, se não por essa perfeição, mas por uma sociedade mais justa? Então é essa a indagação que eu deixo aqui para vocês essa semana, ok? E próxima semana, então, a gente adentra nas discussões do capítulo 2, ok? Tchau, gente, e até a próxima.